Imagine uma senhora de 68 anos, andando sozinha pela própria casa, cansada, preocupada, sentindo uma dor que ninguém ao redor sequer sabia que existia. Ela olha no espelho e vê algo que chama sua atenção. Uma espinha inflamada no ombro. Sim, apenas isso. Ou pelo menos, era para ser apenas isso. Mas quando ela aperta, tentando aliviar, a dor explode como se algo muito pior estivesse escondido ali dentro. O ombro incha, a vermelhidão se espalha e Dona Helena sente a pele quente, pulsando como se estivesse avisando: tem algo errado aqui. O que você faria no lugar dela? Ignoraria? Tentaria remédio caseiro? Chamaria alguém? Ela, sozinha, decidiu ir ao hospital. E foi aí que tudo desabou. O médico, experiente, acostumado a ver de tudo, fica imóvel, olhos arregalados, respiração pesada. Ele chega mais perto, encara o ombro dela e diz, num sussurro que faria qualquer um perder o chão: Dona Helena, isso aqui não é normal. O que ele viu ali? Por que algo tão simples se transformou numa dor tão profunda? E como isso mudou completamente a vida dela? Dona Helena, mulher de 68 anos, acordou antes mesmo do sol nascer. Não foi por insônia nem por costume, foi pela dor. Uma dor quente, pulsante, grudada no ombro esquerdo como se estivesse respirando por conta própria. Ela apoiou a mão na pele e sentiu a região inflamada, rígida, latejando. Algo ali claramente não estava certo. Ela se levantou devagar, apoiando-se na mesa da cozinha. O silêncio da casa parecia maior do que nunca. Os filhos adultos, Carlos e Márcia, não moravam mais com ela há muitos anos. E, para ser sincera, mal ligavam. Só lembravam da mãe quando precisavam de algo. Mas naquela manhã, Helena não pensava neles. Pensava apenas na dor absurda que a acompanhava desde a noite anterior. Foi até o espelho da sala. A luz fraca deixava tudo mais sombrio. Ela afastou a alça da blusa e viu a espinha, grande, inflamada, avermelhada e estranhamente profunda. Meu Deus, murmurou, passando a ponta dos dedos ao redor. A dor intensificou de repente, como se algo dentro estivesse se movendo. Sem pensar duas vezes, ela apertou levemente, esperando que saísse algo e aliviasse. Mas tudo o que conseguiu foi um estalo interno e uma onda de ardência que fez seus olhos lacrimejarem imediatamente. Ai, isso não é normal, ela sussurrou, segurando o ombro com força. A vermelhidão se espalhou rápido, muito rápido. Em questão de segundos, parecia que a pele inteira estava reagindo. Helena respirou fundo, tentando manter a calma, mas o coração acelerou. Ela se fez uma pergunta que qualquer pessoa faria. Por que uma simples espinha está doendo desse jeito? E outra, mais profunda. Será que eu demorei demais para cuidar disso? Mesmo com medo, ela decidiu se arrumar. Colocou uma blusa larga, amarrou o cabelo e pegou a bolsa gasta pelo tempo. Caminhou até a porta, sentindo-se mais velha do que realmente era. A cada passo, o ombro latejava como se chamasse atenção para algo. E que ela ainda não entendia. Antes de sair, apoiou as mãos na mesa da cozinha e fez uma oração curta, sincera, como sempre fazia nos piores momentos. Deus, se tiver algo errado comigo, me dá força para enfrentar. A caminhada até o hospital público foi lenta. O bairro ainda estava acordando. Alguns vizinhos passaram por ela, mas ninguém percebeu sua dor. Helena sempre foi discreta, silenciosa, quase invisível. E essa invisibilidade doía mais do que a inflamação. Quando finalmente chegou ao hospital, sentou na recepção. A espera parecia interminável, mas ela suportou, apertando o ombro como quem tenta segurar o próprio medo. Depois de alguns minutos, chamaram seu nome. Dona Helena? Sala 3. Ela entrou.
Do outro lado da mesa estava Dr. Renato, médico experiente, de rosto sério e olhar cuidadoso. Ele cumprimentou com gentileza. "O que está acontecendo?" "É aqui." Ela mostrou o ombro. "Ontem era só uma espinha, mas agora não sei mais." O médico aproximou-se, usando a luz do consultório para observar de perto. No exato momento em que viu a inflamação, seu rosto mudou completamente. O olhar dele ficou rígido, preocupado, dividido entre surpresa e alerta. "Dona Helena..." Ele engoliu seco. "Isso aqui não é normal." A frase caiu sobre ela como um balde de água gelada. "O que o senhor quer dizer com isso?" "Digo que precisamos investigar. Isso está muito maior do que deveria estar." Ele pediu que ela se sentasse novamente e começou a fazer perguntas rápidas. "Quando notou pela primeira vez?" "Ontem. Era uma espinha grande." "Alguma pancada recente?" "Não, doutor, nada. Ele anotou algo no prontuário." "Eu preciso que a senhora faça alguns exames agora. Nada invasivo, tudo tranquilo. Eu só preciso entender o que está acontecendo aqui." Enquanto ele falava, a dor aumentava. Era como se o ombro estivesse pulsando mais rápido do que o próprio coração dela. Helena respirou fundo. "Doutor, eu vou ficar bem?" Ele hesitou por um segundo. Só um segundo. Mas para ela, aquele breve silêncio valeu mais do que qualquer diagnóstico. "Vamos fazer de tudo para que a senhora fique bem", respondeu. O coração dela afundou. Ela foi encaminhada para os primeiros exames. Raios-X, ultrassom, avaliação simples. Nada doloroso. Mas cada gesto da equipe médica deixava claro que algo incomodava. Eles trocavam olhares discretos, cochichavam entre si, e isso só deixava Helena mais nervosa. Enquanto esperava no corredor, sozinha, segurando a bolsa no colo, ela pensava: "Por que isso aconteceu comigo? Será que eu ignorei algum sinal?" As perguntas vinham como ondas, uma atrás da outra. E aí veio outra. "Será que meus filhos se importariam se soubessem?" Ela respirou fundo para não chorar. Dr. Renato voltou e pediu que ela retornasse ao consultório. Ele segurava o exame na mão. O olhar dele estava diferente, muito mais sério do que antes. "Dona Helena..." Ele começou. "Isso aqui está crescendo rápido demais. E tem algo aqui dentro que eu preciso observar melhor." Helena sentiu as mãos suarem. "O que tem aí, doutor?" Ele passou a mão no rosto, pensativo. "Eu ainda não posso afirmar nada, mas uma coisa eu sei, não é uma espinha comum, e isso precisa de atenção imediata." Ela tentou sorrir, mas a dor apertou de novo. Dr. Renato respirou fundo. "A senhora pode ficar em observação hoje?" "Posso." "Ótimo. Vamos acompanhar de perto. Se continuar assim, pode ser mais sério do que pensamos." Helena fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso do mundo desabar sobre ela. E antes de terminar, o médico disse uma última frase que gelou o peito dela e que deixa o público preso para o próximo capítulo. "Dona Helena, o que eu vi no exame não deveria estar ali. Se essa cena te deixou curioso, comenta apenas Helena para ganhar um coração. De onde você está assistindo?" Dona Helena foi encaminhada para a ala de observação. Enquanto caminhava pelo corredor, segurando o braço do lado oposto ao ombro inflamado, ela percebia que cada passo parecia arrancar um pedaço da sua força. O hospital estava cheio, mas mesmo cercada por tantas pessoas, ela se sentia sozinha, como se carregasse um segredo que ninguém conseguiria compreender. Uma enfermeira jovem, de voz calma, aproximou-se. "A senhora vai ficar neste leito, tá bom? Qualquer coisa me chama." "Obrigada, minha filha", respondeu Helena, tentando sorrir. Ela se sentou na cama, ajeitou a bolsa ao lado e encostou a cabeça na parede fria. O ombro latejava sem trégua, como se algo debaixo da pele
estivesse empurrando, pressionando, pedindo para sair. Era uma dor quente, profunda, inexplicável, mais doía a incerteza do que o próprio corpo. Enquanto esperava, olhou para o teto e sussurrou: Deus, fica comigo, me dá força. Eu tô com medo, mas sei que o Senhor não me abandona. Lembranças invadiram sua mente. Carlos e Márcia, quando pequenos, correndo pela casa. Helena cozinhando, lavando roupa, trabalhando sem descanso. Noites em claro, cuidando de febres, machucados, medos infantis. Tudo. Isso. E agora nenhum dos dois atendia suas ligações havia semanas. O pensamento bateu fundo. Será que, se eu morrer aqui, eles vão ao menos saber? Ela engoliu o choro. A porta abriu. Era Dr. Renato, trazendo uma prancheta e um olhar rígido. Ele caminhou até ela devagar, como alguém que se prepara para dar notícias complicadas. Dona Helena conseguia analisar melhor os exames iniciais, disse ele, puxando uma cadeira para perto. E preciso conversar com a senhora com sinceridade. Helena apertou os dedos sobre o lençol. Pode falar, doutor. Ele respirou fundo, como quem organiza os pensamentos. A inflamação está se espalhando rápido, muito mais rápido do que o esperado em um caso comum. E há um material dentro dessa cavidade que não deveria estar ali. Ela franziu a testa. Como assim, doutor? Não é pus comum. Não é líquido inflamatório típico. Parece algo encapsulado há muitos anos. Algo que só agora decidiu se manifestar. Helena sentiu o coração bater acelerado. Mas isso começou ontem, doutor. Ontem era só uma espinha. Eu sei, mas os exames mostram outra coisa. Mostram que a estrutura interna do seu ombro estava alterada há muito tempo. A espinha só ativou o processo. Helena fechou os olhos por um instante, tentando entender. Quando abriu, perguntou numa voz fraca: Isso é perigoso? O médico hesitou por um segundo. Pode ser, mas não quero que a senhora entre em pânico. Estamos investigando com calma, sem procedimentos invasivos. Quero observar como o corpo reage nas próximas horas. Ela respirou fundo. Doutor, eu vou morrer? Ele balançou a cabeça. Não vamos trabalhar com essa hipótese agora. Vamos trabalhar com o que sabemos. E o que sabemos é que precisamos agir rápido. Helena olhou para o próprio ombro, já mais inchado, a pele brilhando e quente. Parece que tem uma coisa viva aí dentro, murmurou. O médico segurou gentilmente a mão dela. Eu prometo, nós vamos descobrir. Durante as horas seguintes, Helena passou por mais exames. Técnicos e enfermeiros iam e vinham, sempre olhando para o ombro dela com expressões discretas, mas preocupadas. Era como se ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta o que estavam pensando. A dor aumentava. O ombro parecia crescer, pulsar, empurrar a pele para fora. Ela tentou distrair-se olhando pela janela. Crianças brincando no estacionamento, um casal conversando, ambulâncias chegando. O mundo lá fora seguia normalmente. Mas dentro dela, tudo desmoronava. Um pensamento a atingiu com força. E se isso for castigo por algo que fiz no passado? Outro pensamento mais suave. Não. Deus não castiga, Deus cuida. Ela abriu a bolsa, tirou um terço antigo e segurou firme. De repente, sentiu algo quente escorrendo. Olhou para o ombro e percebeu que uma linha de líquido transparente descia devagar. A pele parecia ter começado a ceder. Helena chamou a enfermeira com urgência. Moça, acho que isso aqui piorou. A enfermeira chegou, viu o ombro e imediatamente correu chamar o médico. Em segundos, Dr. Renato estava ao lado dela novamente. Ele analisou o ombro com atenção extrema. Isso não faz sentido, murmurou. Doutor, tá doendo muito. Eu sei, Helena. Respira fundo. Ele deu 2 passos para trás, coçou a barba.
Observou o ombro dela e disse uma frase que deixaria qualquer um em choque. Essa velocidade, isso não é comum, nem um pouco. Helena sentiu o medo crescer. O que o senhor acha que é? Ele respirou fundo. Não posso afirmar. Ainda não. Mas vou pedir um exame de imagem mais detalhado. Precisamos entender o que existe dentro dessa cavidade. Algo está empurrando de dentro para fora. Ela começou a tremer. Deus, me ajuda. A senhora não está sozinha, disse o médico com sinceridade. Enquanto era levada para outro setor, Helena sentiu o peso da solidão outra vez. E se algo muito sério estivesse acontecendo? E se ela fosse internada por dias, semanas, e ninguém aparecesse? E se fosse tarde demais? As perguntas não davam trégua. Durante o exame, ela fechou os olhos e chorou baixinho. A dor era intensa, mas o medo era maior. Quando o exame terminou, o técnico olhou para a tela de um jeito estranho. Não disse nada. Profissionais nunca dizem, mas seu rosto dizia tudo. Helena foi levada de volta à ala. Minutos depois, Dr. Renato entrou com o exame nas mãos. Ele parecia inquieto. Dona Helena, o que encontramos aqui é incomum, muito incomum. Ela engoliu seco. O que tem aí, doutor? Ele baixou os olhos e disse: há algo dentro dessa inflamação, algo que não deveria estar ali há décadas. A respiração de Helena falhou por um instante. O médico completou: eu preciso fazer mais exames. Mas prepare-se. Isso pode ser mais sério do que imaginamos. Se você acredita que Deus não abandona ninguém, comente amém. Dona Helena permaneceu deitada no leito, o ombro latejando como se respirasse por conta própria. A dor já não era apenas física, era uma presença, um lembrete constante de que algo dentro dela estava errado. E talvez sempre estivera. O exame mais recente tinha deixado o Dr. Renato inquieto demais. Aquilo não era bom sinal. Enquanto esperava o médico retornar com novas instruções, Helena deixou a cabeça tombar para trás e permitiu que velhas lembranças surgissem, como se o próprio corpo estivesse puxando suas memórias por necessidade. E, de repente, um episódio que ela jamais contava a ninguém voltou à tona. Ela tinha apenas 22 anos quando caiu da escada de casa. Uma queda forte, inesperada, que bateu exatamente no ombro que agora a atormentava. Na época, era recém-casada, cheia de pressões domésticas, e seu marido, já falecido, dizia que aquilo não era nada, que ela estava dramatizando. Sem dinheiro, sem apoio, sem voz, ela ignorou a dor que ficou ali, silenciosa, escondida por décadas. Será que aquilo tinha relação com o que estava acontecendo agora? A ideia a fez estremecer. A porta abriu e Dr. Renato entrou rapidamente, segurando outro envelope de exames. Ele arrastou uma cadeira, sentou perto da cama e falou baixo, como se temesse que alguém ouvisse. Dona Helena, eu preciso entender uma coisa antes de seguir adiante. Ela o encarou, tensa. O que o senhor quiser saber, eu digo. A senhora já teve alguma pancada forte nesse ombro? Alguma lesão antiga? Algum acidente? Ela congelou. A pergunta parecia ter sido pescada de dentro da memória dela. Tive, respondeu num sussurro. Faz muito tempo. Eu era jovem. Caí da escada. Machuquei esse mesmo ombro. Mas nunca tratei. O olhar do médico se estreitou. Isso muda muita coisa. Muda para pior? Ela perguntou com a voz tremendo. Muda para algo que precisamos considerar. Porque o exame mostra uma estrutura antiga, como se houvesse uma cápsula interna, formada há décadas. Helena levou a mão ao peito, respirando rápido. Mas por que só agora isso apareceu? Porque o corpo aguenta até onde consegue. Quando a espinha estourou ontem, provavelmente rompeu essa cápsula antiga e liberou o que estava preso ali.
O coração dela disparou. E o que estava preso? Ele respirou fundo. Ainda não sabemos. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia encher o quarto. Helena apertou a mão do médico sem perceber. Doutor, isso tem como piorar? Sim. E tem como melhorar? Ele pensou antes de responder. Também tem. Mas precisamos agir rápido. Ela assentiu com lágrimas escorrendo sem controle. Eu só não quero morrer sozinha. Dr. Renato colocou a mão no ombro oposto dela, num gesto humano e necessário. A senhora não está sozinha. A equipe inteira está aqui. E eu também. Ela enxugou as lágrimas com a mão trêmula. De repente, sentiu uma pontada intensa, como se algo dentro estivesse puxando a pele para dentro. Ela ofegou. Tá piorando, doutor. Ele se levantou rápido. Vou pedir outra análise de imagem. Não vamos tocar na área, mas precisamos ver como isso está evoluindo por dentro. A enfermeira surgiu e ajudou Helena a se levantar. Enquanto caminhava até a sala do exame, Helena sentia a cada passo como se algo estivesse empurrando seus ossos por dentro. Algo antigo, oculto, finalmente despertado. Durante o exame, ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. A sala fria aumentava a sensação de fragilidade. Por que isso está acontecendo comigo agora? Será que é um aviso, uma chance de consertar coisas que deixei quebradas? A imagem do filho Carlos veio à mente. Ele, já adulto, sempre ocupado, sempre distante. Márcia, sua outra filha, que dizia não ter tempo para cuidar de ninguém. Helena sentiu o peito doer mais que o ombro. Quando retornou ao leito, Dr. Renato já aguardava com o novo exame. Dona Helena, eu olhei tudo com a equipe. E? Ela perguntou quase sem voz. A situação está evoluindo mais rápido do que esperávamos e a estrutura interna está se abrindo. Helena passou a mão no rosto, assustada. O que significa isso? Significa que aquela cápsula antiga criada há décadas está se desfazendo. O corpo está tentando expulsar o conteúdo. Ela fechou os olhos, tomada por medo. Isso é perigoso, doutor. Pode ser, muito. Mas também é uma chance. Se o corpo expelir isso naturalmente, a situação pode começar a estabilizar. Ela respirou pesado, como quem carrega um peso invisível. E se não expulsar? Ele baixou a cabeça. Aí teremos complicações. Helena sentiu uma onda de calor. O ombro parecia vibrar, pulsar de um jeito assustador. Ela segurou o terço novamente e sussurrou. Deus, eu confio no Senhor. Não deixa eu cair agora. Dr. Renato se aproximou e disse, Dona Helena, preciso que a senhora se prepare emocionalmente. As próximas horas serão decisivas. Ela assentiu, mas seu coração parecia desmoronar dentro do peito. De repente, o ombro tremeu como se algo dentro estivesse mudando de posição. Helena abriu a boca num sobressalto. Doutor, meu ombro tá mexendo. Ele correu até ela. Deixa eu ver. A inflamação estava mais brilhante, mais tensa, mais viva. Ele olhou para a enfermeira. Fica de olho nela. Vou pedir mais exames. Agora, Helena ficou ali, perdida, tremendo, sentindo o próprio corpo lutar contra algo que ela ignorou por décadas. Antes do médico sair, ela o chamou. Doutor? Ele voltou. Diga, Helena, isso tudo é culpa do meu passado? Ele pensou por longos segundos. Talvez não seja culpa, talvez seja só uma ferida antiga que decidiu cobrar atenção agora. Ela fechou os olhos, vencida pela dor e pela lembrança. Se essa história está te prendendo, comente Força Helena. As horas seguintes pareciam um pesadelo sem fim. Dona Helena estava deitada, tremendo levemente, enquanto o ombro pulsava com uma intensidade que ela nunca havia sentido na vida. A sensação era profunda, quase como se o próprio corpo estivesse reagindo a algo desconhecido.
A pele brilhava, esticada, quente, e a dor crescia em ondas que subiam pelo pescoço e desciam até o peito. A enfermeira Júlia aproximou-se, tentando manter uma expressão tranquila, mas seus olhos entregavam preocupação. Como está se sentindo, dona Helena? Parece que tem alguma coisa querendo sair, ela respondeu, com a voz falhando. É uma dor que não consigo explicar. Júlia ajeitou o lençol e tocou suavemente o braço dela. Fica calma, viu? O doutor já está revendo tudo. Helena tentou acreditar, mas o medo estava apertando seu peito com força. O hospital estava mais movimentado do que antes. Pacientes entrando, funcionários passando rapidamente, alarmes distantes soando. Mas, para Helena, o mundo parecia limitado ao pequeno espaço ao redor de sua cama e à dor no ombro. Ela tentou respirar fundo. Deus, murmurou, fica comigo. Não me deixa desmoronar agora. Enquanto isso, Dr. Renato estava na sala ao lado, olhando imagens do exame com duas médicas da equipe. Eles discutiam baixo, mas Helena conseguia ouvir fragmentos através da porta entreaberta. Cresceu rápido demais. Isso não deveria acontecer assim. A cápsula se rompeu inteira. Cada frase que escapava fazia seu coração apertar. Instantes depois, o médico voltou para o leito dela. Sentou-se na cadeira, apoiou os cotovelos nos joelhos e a encarou com sinceridade. Helena, precisamos conversar. Ela fechou a mão em volta do terço. Pode falar, doutor. Eu aguento. Ele respirou fundo. A inflamação está se espalhando e aquela estrutura interna que mencionei abriu por completo. Agora estamos vendo uma reação do seu corpo tentando expulsar algo que ficou preso por, provavelmente, muitas décadas. Helena sentiu um frio no estômago. E isso é bom? Ou é ruim? Pode ser os dois, ele explicou. Se o corpo conseguir expelir naturalmente, a situação pode melhorar. Mas se o processo continuar acelerado desse jeito, teremos complicações. Ela piscou várias vezes para conter as lágrimas, mas foi inútil. Doutor, acontece alguma coisa se eu entrar em pânico? Porque eu tô com muito medo. Ele aproximou-se, gentil, firme. O medo é normal, mas eu garanto, você não está sozinha. Estamos aqui com você. Outra onda de dor atravessou o ombro e ela agarrou a lateral da cama, arfando. É muito forte. Muito forte. Respira, Helena. Respira comigo. Ele segurou sua mão. Conforme a tarde avançava, a pele do ombro ficou ainda mais distendida. A cor mudava entre tons de vermelho profundo e roxo. Mesmo sem ninguém tocar, parecia que o ombro estava vivo, reagindo. Helena começava a ter calafrios. A enfermeira trouxe uma compressa fria e apoiou ao lado do local, sem encostar diretamente. Isso vai ajudar um pouco, tá? Helena assentiu, mesmo sabendo que nada estava realmente aliviando. Enquanto tentava se ajeitar na cama, flashes do passado surgiram sem aviso. Ela, com 22 anos, caindo da escada. A dor que ignorou. O marido que dizia, isso passa. A vida inteira empurrando os próprios problemas para debaixo do tapete. Agora, o corpo cobrava. Ela tentou afastar esse pensamento, mas ele insistia. Será que isso tudo está acontecendo porque ignorei aquele ferimento? Dr. Renato pediu novos exames de imagem. Nada invasivo, apenas monitoramento. Enquanto o técnico ajustava os aparelhos, Helena sussurrou. Isso tudo está dentro de mim há tanto tempo? Seu corpo é forte, dona Helena, disse o técnico tentando reconfortar. Ele segurou até onde deu, não se culpe. Quando voltou para o leito, a enfermeira avisou que o médico analisaria os resultados em poucos minutos. Ela fechou os olhos e tentou orar, mas a dor interrompia seus pensamentos. Entre uma respiração e outra, murmurou. Deus,
Dá um jeito nisso. Eu não sei mais o que fazer. As luzes do corredor refletiam no chão, criando sombras compridas que entravam no quarto. O hospital parecia mais frio à noite. O barulho distante de uma maca rolando, passos apressados, vozes tensas. Tudo aumentava a sensação de que algo estava chegando, algo inevitável. O ombro pulsou mais uma vez, dessa vez tão forte que ela soltou um gemido involuntário. A enfermeira voltou correndo. Aconteceu de novo? Sim, parece que tem alguma coisa se abrindo por dentro. Júlia foi chamar. O médico, quando o Dr. Renato retornou, Helena percebeu imediatamente que o olhar dele havia mudado. Havia urgência, havia preocupação real. Helena, o exame mostrou outra alteração. Ela prendeu a respiração. Qual? A cavidade interna aumentou nas últimas horas. Algo ali dentro está pressionando com muita força. Ele se levantou e caminhou de um lado ao outro, tenso. Estamos monitorando em tempo real. Não vamos tocar, não vamos mexer, só observar. Mas preciso que a senhora me avise de qualquer sensação nova, por menor que seja. Calor excessivo, pressão, pontadas, dormência. Helena engoliu seco. Tudo isso eu já estou sentindo. O médico passou a mão no rosto, tentando manter a calma. Então, as próximas horas serão decisivas. Vamos colocar você mais perto da enfermagem para observação contínua. A maca foi empurrada para um leito mais próximo da equipe. As luzes ali eram mais fortes. O ambiente parecia mais tenso, mais alerta. Helena observava tudo em silêncio, sentindo o corpo tremer. A cada minuto a dor e a pressão aumentavam, como se algo estivesse mudando de posição dentro dela. A enfermeira segurou sua mão. Dona Helena, respira comigo. Eu tô tentando, mas tá difícil. Ela olhou para o teto, lágrimas escorrendo lentamente. Será que eu aguento até amanhã? Será que isso vai me matar? Por que meus filhos não estão aqui? Se você está acompanhando essa luta de Dona Helena, comente. Força. Dona Helena respirava com dificuldade quando amanheceu. A noite inteira foi marcada por dor, febre, tremores e uma sensação crescente de que seu corpo estava à beira de algo maior e mais perigoso. O ombro inchara ainda mais, criando uma saliência sob a pele que parecia crescer a cada hora. A região estava quentíssima, quase ardendo, e a cor oscilava entre tons de vermelho profundo e roxo escuro. A enfermeira Júlia apareceu cedo, trazendo água e um sorriso cansado. Como a senhora passou a noite? Não passei, sobrevivi. Helena respondeu com um meio sorriso fraco. Júlia examinou o ombro sem tocar. A inflamação aumentou ainda mais. Vou avisar o doutor. Helena assentiu com a cabeça, mas seu olhar estava longe. Ela pensava nos filhos. Carlos, seu primogênito, homem feito de 42 anos, vivia na correria, sempre dizendo não ter tempo para nada. Márcia, de 39, morava em outra cidade e raramente ligava. Na noite passada, antes da dor piorar, Helena tentou ligar para os dois. Nenhum atendeu. Carlos mandou apenas uma mensagem. Curta, tô no trabalho, depois falo. Márcia respondeu horas depois. Fiquei sem bateria. Helena suspirou fundo, sentindo o peito doer mais que o ombro. Enquanto isso, o hospital começava a movimentar-se. A equipe circulava entre os leitos e Helena observava as pessoas indo e vindo, algumas com acompanhantes, outras recebendo visitas, outras com filhos sentados ao lado segurando suas mãos. Ela não tinha ninguém. Fechou os olhos e murmurou: Deus, por favor, não deixe eu enfrentar isso. Completamente sozinha, a porta abriu. Dr. Renato entrou com expressão firme, porém claramente apreensiva. Dona Helena, bom dia. Vamos examinar novamente. Ele aproximou-se e analisou a região inflamada. Os olhos dele se estreitaram.
Cresceu mais do que eu esperava em tão pouco tempo. E isso é ruim? Ela perguntou. Significa que aquilo dentro da cápsula antiga está se movimentando. Helena engoliu seco. O que tem ali dentro, doutor? Ele respirou fundo. Ainda não posso afirmar. Pode ser um acúmulo sólido antigo, tecido calcificado, resíduo preso desde a lesão do passado, ou outra estrutura que seu corpo isolou. Só saberemos com mais exames. Sem procedimentos invasivos, fica difícil ter certeza. Ela fechou os olhos por causa da dor que subiu pelo pescoço. Isso está queimando. Vamos controlar sua febre e acompanhar a evolução. As próximas horas ainda são decisivas. A enfermeira aplicou uma medicação leve para acalmar a febre. Nada que violasse diretrizes, nada invasivo. Apenas cuidado e observação. O alívio foi mínimo, quase simbólico. Helena pegou o celular e com mãos trêmulas tentou ligar novamente para Carlos. Chamou 3 vezes. Nada. Tentou Márcia. Chamou, chamou, chamou. Caiu na caixa postal. As lágrimas, dessa vez, não vieram por causa da dor física. Júlia percebeu o olhar dela. Eles não atenderam? Helena balançou a cabeça. Nem parecem meus filhos. A enfermeira segurou sua mão. Olha, às vezes as pessoas só percebem o valor quando têm medo de... E perder. Não se culpe, mas dói. Eu sei. Uma nova onda de pressão veio do ombro e Helena arqueou o corpo. Parece que vai estourar. Vou chamar o doutor, disse Júlia, saindo às pressas. Enquanto esperava, Helena olhou para o teto, tentando pensar em algo que a acalmasse. As memórias vieram sozinhas, como se quisessem explicar o abandono. Ela viu Carlos criança, abraçado a ela, chorando depois de um pesadelo. Viu Márcia adolescente, sentada à mesa enquanto Helena cozinhava, reclamando de tudo, mas sempre perto da mãe. Viu-se preparando lanche, ajudando nos estudos, trabalhando dobrado para dar o básico, se sacrificando, se doando. E agora? Agora ela era só uma idosa numa cama de hospital. O ombro pulsou tão forte que a despertou do transe. Dr. Renato voltou rapidamente. Helena, vou ser sincero. A região está evoluindo rápido demais. A cápsula interna rompeu completamente. O corpo está reagindo como se estivesse tentando expulsar algo grande. Isso pode me matar? Ela perguntou com a voz quebrada. A chance existe se houver complicações, mas estamos atentos. Helena apertou o terço. Deus só me protege. O médico observava as mudanças sem tocar. O que está acontecendo no seu ombro é resultado de anos de algo escondido. A pancada antiga pode ter deixado um resíduo interno que nunca foi dissolvido. O corpo isolou, criou uma camada, segurou. Agora que essa camada abriu, ele está lutando para expulsar tudo de uma vez. Mas por que agora? Ela perguntou. Porque seu sistema imune mudou. Sua idade, seu histórico, o estresse e o estopim foi a espinha inflamada. Quando a senhora apertou, provavelmente rompeu a barreira interna. Helena respirou fundo, assustada. A enfermeira trouxe compressas frias e colocou ao lado do ombro sem encostar diretamente. O calor era tão intenso que parecia irradiar pelo quarto inteiro. Ao longe, Helena ouviu o barulho de risadas de uma família visitando um paciente. Aquilo doeu. Por que os meus filhos não estão aqui? A pergunta martelava dentro dela. Júlia voltou e disse, Helena quer tentar ligar de novo? Eles não vão atender. Tenta. Às vezes Deus toca o coração. Ela tentou. Carlos não atendeu. Márcia desligou. Helena fechou os olhos e deixou 2 lágrimas caírem. A dor no ombro intensificou ainda mais e ela soltou um gemido. A equipe se aproximou. Dr. Renato observou de perto e disse, está acontecendo de novo. A pressão interna aumentou.
Helena apertou o lençol, tremendo. Isso tá me matando por... Dentro, a pressão subia, a pele esticava e algo dentro dela parecia se mexer, como se estivesse finalmente prestes a reagir ao tempo, à dor e ao passado que ela ignorou. Se você sente essa dor junto com Dona Helena, comente: força, Helena. A manhã mal havia começado quando Dona Helena percebeu que algo no seu corpo tinha mudado de forma assustadora. Não era apenas o inchaço evidente no ombro, mas a sensação interna, um peso, uma pressão, como se algo estivesse se reorganizando lá dentro. Era impossível ignorar. Cada respiração fazia a dor pulsar, cada movimento produzia ondas quentes que corriam pelo peito e pelas costas. A enfermeira Júlia apareceu, trazendo mais compressas frias. Vamos tentar aliviar um pouco, tá? Parece que tem uma coisa empurrando a pele, murmurou Helena com esforço. Júlia não quis assustá-la, mas o olhar inquieto que ela evitou demonstrar dizia tudo. O doutor já está vindo, Helena. Ele só está revisando uns resultados. A idosa tentou se ajeitar na cama, mas o simples ato de mudar a posição fazia o calor do ombro se espalhar como fogo. Ela arfou. Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando. O corredor do hospital estava mais silencioso que o normal, o que tornava cada movimento da equipe mais evidente. Passos apressados, vozes tensas, pedidos de exames, carrinhos sendo empurrados. Mas, para Helena, o mundo parecia girar em torno de uma coisa só: a dor que explodia dentro dela. De repente, sentiu uma vibração interna, como se algo se mexesse dentro da inflamação. Ela apertou os olhos apavorada. Júlia! Chamou o médico. Isso mexeu de novo. A enfermeira correu até a porta. Doutor, preciso de você aqui. Instantes depois, Dr. Renato entrou rápido pegando luvas descartáveis, não para tocar a ferida, mas para examinar com segurança ao redor, sem encostar diretamente. O que aconteceu agora, Helena? Meu ombro mexeu. Eu senti, como se algo tivesse se deslocado. O médico se aproximou e analisou a região com atenção extrema. A pele estava ainda mais distendida. O brilho da inflamação parecia intenso demais para algo daquele tamanho. Tá aumentando, ele murmurou. Helena ouviu e gelou. Isso vai me matar, doutor? Estamos fazendo o possível para evitar complicações. Seu corpo está em plena reação, mas precisamos acompanhar minuto a minuto. Ele fez sinal para a enfermeira. Quero ela monitorada de perto. Frequência cardíaca, temperatura, tudo. E avisa que vamos precisar de mais um exame de imagem. Helena fechou os olhos por alguns segundos, tomada por febre e lembranças misturadas. No fundo da mente, imagens da vida apenas reforçavam a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Os filhos distantes, os aniversários esquecidos, os jantares solitários, os dias em que ela assistia televisão com uma xícara de café apenas para ter companhia. Ela respirou fundo. Será que Deus ainda está comigo nisso? A resposta veio como um sussurro interno. Eu nunca te deixei. Antes que pudesse pensar mais, outra onda de dor explodiu. Helena segurou a lateral do leito com força, como se o metal pudesse impedir seu corpo de se desfazer por dentro. Doutor, tá piorando? Dr. Renato tentou manter a calma. Estamos aqui, Helena. Respira comigo. Não deixe o pânico te dominar. Ela tentou, mas a respiração vinha entrecortada. Eu tô com medo. Muito medo. Ele aproximou-se e falou baixo, com firmeza. O medo não vence quando a gente enfrenta junto. Eu tô com você. A enfermeira trouxe um aparelho portátil para avaliação imediata. Enquanto ajustava os sensores no braço dela, Helena perguntou: Júlia, por que isso está acontecendo comigo? A enfermeira segurou sua mão por um momento.
Helena, às vezes, a vida cobra aquilo que a gente deixou para trás. Mas isso não quer dizer que você está sozinha. A gente está aqui. E Deus também. As palavras foram um conforto breve, mas necessário. O exame começou. A máquina emitia sons suaves enquanto processava imagens internas do ombro, revelando detalhes que nenhum olho humano conseguiria observar. O técnico analisou o visor e deixou escapar um olhar assustado, discreto, mas perceptível. Dr. Renato percebeu. O que foi? O técnico hesitou. A cavidade aumentou ainda mais e tem algo se movendo dentro. Helena ouviu aquilo e sentiu o mundo girar. Algo se movendo? Não no sentido de vida, Helena. O médico disse rapidamente para não assustá-la. Pode ser deslocamento do que estava preso. Preciso ver as imagens melhor. Ela assentiu, embora o medo tivesse deixado suas pernas dormentes. De volta ao leito, Helena sentiu febre subir como uma onda quente. Eu tô ardendo. Vou checar de novo, Júlia disse. A febre estava realmente subindo rápido. Dr. Renato franziu o senho. Se continuar assim, pode ser perigoso. Helena respirou fundo, desesperada. Eu vou morrer? Não pense nisso agora, ele respondeu, sério, porém humano. Pense que estamos controlando tudo. Pense que você é forte. Você já aguentou muita coisa nessa vida. Ela baixou o olhar. Já aguentei abandono, aguentei solidão, aguentei dor que ninguém viu. E vai aguentar essa também, ele completou. A pressão interna intensificou-se. Helena agarrou o lençol, suando frio. Tá mexendo de novo. Ai, meu Deus! O médico acompanhava cada segundo, atento. É a expansão da cavidade. O corpo está tentando expulsar o conteúdo. Helena, você pode sentir piorar antes de melhorar. Ela deixou escapar um choro baixo. Eu só queria alguém da minha família aqui. Silêncio. A enfermeira a encarou com compaixão. Quer tentar ligar outra vez? Não adianta, ela murmurou. Mesmo assim, Júlia trouxe o celular. Helena tentou. Carlos não atendeu. Márcia desligou de novo. A dor emocional misturou-se com a dor física. Ela olhou para o teto, lágrimas escorrendo devagar. Deus, por favor, não deixe eu enfrentar isso sozinha. A equipe segue monitorando tudo. Temperatura, pulsação, sinais de alerta, porque o corpo dela estava claramente entrando numa fase crítica. Se isso está te prendendo, comente, força Helena. A tarde caiu pesada sobre o hospital. O ar parecia mais denso e o silêncio entre os corredores já não era apenas cansaço de fim de dia. Era tensão, era expectativa, era o medo invisível que pairava sempre que a equipe médica passava pelo leito de Dona Helena e trocava olhares rápidos, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. O ombro dela estava maior do que naquela manhã. A dor não vinha mais em ondas espaçadas. Era contínua, como se houvesse um peso interno prestes a romper tudo. A febre deixava sua visão turva e, por vezes, ela sentia o corpo inteiro estremecer. A enfermeira Júlia, sempre gentil, se aproximou e checou os sinais. Tá alta de novo, murmurou preocupada. Parece que tá queimando por dentro, Helena disse com a voz fraca. Júlia ajeitou a coberta com cuidado. O doutor vai passar aqui de novo. Ele pediu que eu ficasse de olho em você o tempo inteiro. Helena respirou fundo, tentando se concentrar em algo que não fosse a dor. Por que isso está acontecendo agora? Por que depois de tantos anos? E então, como se Deus estivesse puxando uma memória que ela precisava enfrentar, uma lembrança veio nítida. Ela tinha 22 anos. Estava na casa antiga, na época em que ainda era casada. Lembrava-se da escada estreita, da pressa em descer, do pé que escorregou, do impacto violento no ombro esquerdo. E lembrava, mais do que tudo,
da dor absurda que sentiu. Mas o que doía mais não era o machucado. Era a reação do marido. Ele apenas disse: "Para com isso, Helena. Você faz drama demais." Ela nunca esqueceu, mas também nunca tratou o ferimento adequadamente. Não havia dinheiro, não havia apoio, não havia quem se importasse. A dor daquela queda ficou guardada e agora parecia estar cobrando tudo de uma vez. A porta abriu. Dr. Renato entrou com passos rápidos, segurando novos exames. Helena tentou sentar, mas a dor a fez gemer. "Não força", disse ele, aproximando-se. "Me conta a intensidade da..." "Dor mudou?" "Mudou. Parece que está abrindo lá dentro." "Eu imaginei isso pelos resultados", respondeu ele. Ele afastou a blusa com cuidado para observar a inflamação sem encostar. A pele estava esticada ao máximo, brilhando, e havia áreas onde a coloração parecia mudar de um minuto para o outro. Dr. Renato respirou fundo. "Helena, eu preciso que a senhora me conte tudo o que lembra sobre qualquer lesão antiga, qualquer acidente, qualquer impacto." Ela ficou em silêncio por longos segundos, com o coração pesado. Eu caí da escada quando era jovem, muito forte, nesse mesmo ombro. Fiquei semanas sem conseguir levantar o braço, mas não fui no médico. O médico se aproximou mais, atento. "Isso é importante. Por que não procurou ajuda?" Helena engoliu seco e lágrimas encheram os olhos. "Porque o pai dos meus filhos não deixava. Ele dizia que eu estava exagerando, que ia passar, e eu acabei acreditando. Ou aceitei, sei lá." Dr. Renato fechou os olhos por um instante, como se estivesse montando um quebra-cabeça. "Então isso explica muita coisa." Helena buscou sua força. "Explica o quê, doutor?" "Explica por que existe essa cápsula interna que só agora se rompeu. Explica por que o conteúdo ficou isolado por décadas. Explica por que a inflamação está tão intensa. Seu corpo criou uma proteção e segurou isso por muitos anos." Ela respirou fundo, tomada por culpa e tristeza. "Eu devia ter cuidado disso naquela época." "Não pense assim", ele disse firme. "A culpa não é sua. Você fez o que podia com a vida que tinha. Isso é consequência de um trauma antigo, não de uma escolha errada." Helena chorou silenciosamente. "Doutor, eu tenho medo de morrer aqui. E meus filhos nem ligam para saber se eu estou viva." O médico puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. "Helena, você merece cuidado. Você merece gente que se importa. E nós estamos aqui por você. Mas eu sei que a dor emocional às vezes pesa mais do que a física." Ela enxugou os olhos. "Eles nem atendem minhas ligações." A enfermeira Júlia, que escutava de perto, aproximou-se e falou com ternura. "Talvez eles não saibam a gravidade. Talvez ache que é só algo simples. Mas o mundo dá voltas, Helena. Às vezes Deus mexe no coração das pessoas quando a gente menos espera." Helena apertou o terço com força. "Eu queria que eles estivessem aqui." Dr. Renato levantou-se. "Vamos tentar outra vez?" "Outra vez?" Helena perguntou. "Eles não vão atender." "Então deixa que eu ligo", disse ele. Helena arregalou os olhos. "O senhor?" Às vezes a voz de um médico muda alguma coisa. Ele discou o número de Carlos. Chamou, chamou, chamou. Nada. Tentou Márcia. Chamou, chamou. Quase caiu na caixa postal. E então alguém atendeu. A voz era fria. "Alô? É Márcia? Aqui é o Dr. Renato. Estou cuidando da sua mãe." Silêncio. "O que houve com ela?" perguntou a voz tensa. "Ela precisa de vocês." Helena ouviu apenas a frase final e seu coração bateu mais forte que o ombro inflamado. Márcia suspirou do outro lado da linha. Eu não sei se consigo ir hoje.
e antes que o médico respondesse, a dor no ombro de Helena aumentou tanto que ela soltou um grito abafado. O médico desligou imediatamente e correu até o leito. A cavidade aumentou de novo. Está acontecendo agora. A enfermeira acionou a equipe. Helena tremia, suando frio, o ombro pulsando com violência. Era como se o passado estivesse rasgando para sair, literalmente. A sala ficou silenciosa por alguns segundos depois que Helena gritou. Silêncio pesado, denso, daqueles que fazem até o ar parecer mais espesso. A equipe correu para perto dela. A enfermeira Júlia segurou sua mão enquanto o médico avaliava, sem tocar diretamente a região inflamada. O ombro estava maior, muito maior. Era como se, da noite para o dia, algo tivesse partido de dentro e empurrado a pele até seu limite. A cor oscilava entre um vermelho profundo e um roxo inquietante, e o calor que emanava dali parecia quase febril. Helena, respira, disse Júlia, tentando manter a calma, apesar do medo visível em seus olhos. Eu tô tentando, ela murmurou com a voz fraca, mas tá doendo demais. A febre subiu tão rápido que o suor começou a escorrer pela testa dela. O monitor ao lado da cama registrava batimentos acelerados, como se o coração estivesse lutando em ritmo próprio. Dr. Renato respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Nós estamos monitorando tudo. Não vamos deixar isso piorar sem agir. Helena olhou para ele, desesperada. O que está acontecendo? Comigo? O conteúdo da cápsula antiga está se soltando. Seu corpo está reagindo como se fosse algo estranho. É uma defesa, mas a reação está muito intensa. Ela cerrou os dentes quando a dor atingiu um novo nível. Parece que está mexendo, como se tivesse abrindo mais. O médico assentiu, analisando o comportamento da pele. É exatamente isso que o corpo faz quando tenta expulsar uma estrutura interna. Mas precisamos acompanhar de perto para evitar riscos. Helena fechou os olhos e começou a chorar silenciosamente. Era um choro cansado, um choro de alguém que carregou muita coisa por muito tempo. Eu tô tão cansada, doutor. Tão cansada. Júlia enxugou seu rosto com carinho. A gente tá aqui, viu? Você não tá sozinha. Mas Helena sentia que estava. Por mais que a equipe fosse gentil, havia um vazio no peito dela que nada preenchia. Um vazio com nome e sobrenome. Carlos e Márcia. Ela virou o rosto para o lado. Meus filhos, eles não vêm. Eles vão vir, Helena, disse a enfermeira, tentando confortar. O doutor falou com a sua filha, lembra? Ela disse que não sabe se consegue ir hoje. Helena sussurrou, magoada. Como que uma mãe adoece e um filho não sabe se consegue vir? Dr. Renato baixou a cabeça por um segundo, possivelmente contendo a própria indignação. Infelizmente, algumas pessoas só percebem quando perdem. Mas você ainda está aqui. E enquanto estiver aqui, não está sozinha. A dor voltou de forma abrupta. Helena gemeu, arqueando o corpo. Tá piorando. Tá piorando, doutor. A cavidade sob a pele se moveu novamente. A enfermeira recuou por reflexo, assustada. Doutor, isso se deslocou. Eu vi, disse o médico muito sério. Ele se virou para a equipe. Quero novo exame de imagem imediato. Agora. Não dá para esperar. Helena sentiu uma pontada profunda, forte, que a fez segurar o lençol com tanta força que seus dedos embranqueceram. Deus, me ajuda, murmurou, quase sem voz. A maca foi preparada e a enfermeira ajudou Helena a se levantar aos poucos. Ela tremia. O simples ato de se mover fazia a pressão interna aumentar, como se algo estivesse empurrando o osso para fora. No corredor, enquanto era levada para o exame, ela viu famílias ao redor de outros pacientes.
Filhos segurando mãos, netos conversando, pessoas se apoiando. A dor no ombro parecia se misturar com uma dor ainda maior, a de perceber que não era prioridade na vida de ninguém. Quando chegou na sala do exame, o técnico ajustou a máquina. Helena, vai ser rapidinho, tá? Eu não aguento mais essa dor, ela confessou, com lágrimas escorrendo. Você é forte, ele respondeu baixinho. Enquanto os aparelhos iam capturando as imagens, Helena teve um pensamento que a rasgou por dentro. Será que Deus ainda olha para mim? E então, como um sopro suave dentro da consciência, ela sentiu: eu não te abandonei. Ela respirou fundo. Era tudo o que precisava naquele instante. Quando o exame terminou, o técnico chamou imediatamente o médico. Ele analisou as imagens ali, mesmo sem esperar. Franziu a testa, se aproximou da tela, ampliou, ajustou, moveu o visor. Isso não é normal, ele murmurou, sem perceber que estava falando alto. O que foi? Helena perguntou com medo. Ele se virou devagar. O conteúdo se deslocou completamente. A cavidade interna dobrou de tamanho em poucas horas. O coração dela disparou. Isso é ruim? Isso significa que seu corpo está em luta total. E quando isso acontece, precisamos agir rápido. No retorno ao leito, a dor aumentou ainda mais, como se algo tivesse encontrado um caminho novo dentro dela. Helena segurou o terço com tanta força que quase o quebrou. Deus, eu tô aqui. Eu tô tentando. A equipe ficou ao redor, monitorando tudo. O ambiente estava carregado. Havia algo prestes a acontecer, algo que ninguém conseguia prever completamente. A enfermeira se aproximou. Dona Helena, olha para mim. Respira fundo. Você tá aqui com a gente. Você vai conseguir. Helena tentou sorrir, mas o rosto estava tomado pela dor. E então mais uma onda de pressão explodiu dentro da inflamação. Ela gritou. O monitor apitou. A equipe correu. Se você está acompanhando essa luta, escreva força para apoiar a Dona Helena. O grito de Helena ecoou pela ala do hospital. A equipe correu. O monitor continuava apitando sem parar, emitindo sons que deixavam o clima ainda mais carregado. A enfermeira Júlia segurou a mão dela com firmeza, enquanto o Dr. Renato tentava entender o que acontecia sem tocar a área inflamada. Respira. Helena, tenta respirar, Júlia dizia com a voz trêmula, mas a idosa não conseguia. A dor era tão profunda que parecia vir da alma, não apenas da carne. O ombro estava tão distendido que parecia impossível que a pele suportasse mais pressão. Dr. Renato observou a inflamação com olhar clínico. Isso não está normal, murmurou. A cavidade aumentou mais uma vez. Helena apertou o terço com força. Doutor, eu não aguento mais. O que tem dentro de mim? Ele respirou fundo, mantendo a calma que ela precisava ver. Eu acho que finalmente encontrei uma resposta, Helena. A frase pairou no ar como um soco. Helena engoliu seco, com medo do que viria. O exame mostrou uma estrutura. Ele falava devagar, quase escolhendo as palavras, que o seu corpo isolou décadas atrás. Algo sólido, antigo, calcificado, que ficou preso desde a sua queda na juventude. Ela arregalou os olhos. Daquela queda da escada? Muito provavelmente. Meu Deus! Mas tem mais, continuou o médico. Com o tempo, seu corpo criou camadas e camadas ao redor disso, uma espécie de cápsula de proteção. Ela ficou adormecida todos esses anos. Helena sentiu o estômago revirar. Então, isso ficou dentro de mim a minha vida inteira? Sim. E eu nunca soube? Ninguém saberia sem exames. Era impossível sentir, até que a espinha inflamada rompeu a barreira. Ela fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Meu Deus, por que eu ignorei aquela dor quando era jovem?
O médico se aproximou dela com uma expressão sincera. Você não teve culpa, você não tinha apoio, não tinha condições. E seu corpo segurou isso por mais de 40 anos. Helena soluçou. Então, isso explica tudo? Explica a dor, explica o inchaço, explica a febre, explica por que está abrindo agora. É como se o seu corpo tivesse guardado esse trauma num cofre, e o cofre se abriu. Outra onda de pressão pulsou sob a pele. Helena apertou a cama com força. Ai, isso não para. A enfermeira ajustou o travesseiro. Aguenta. Helena, a gente tá aqui. Helena desviou o olhar para a janela e viu o céu ficando nublado. Uma tempestade começava a se formar lá fora. Aquela escuridão refletia exatamente o que ela sentia por dentro. Enquanto respirava com dificuldade, memórias de toda a sua vida voltaram como flashes. A juventude perdida, o casamento infeliz, as noites dormindo sozinha no sofá, os filhos crescendo e se afastando, o trabalho pesado, as dores que nunca tratou, os sonhos que abandonou. Tudo isso parecia se misturar à dor física. Dr. Renato voltou a falar. Helena, ainda não sabemos o que exatamente está dentro dessa cápsula antiga. Precisamos aguardar mais algumas análises. Mas o mais importante agora é estabilizar sua febre e controlar a pressão interna. Ela assentiu. Doutor? Helena chamou com dificuldade. Diga, isso pode me matar? O médico não respondeu por alguns segundos. Seus olhos diziam mais do que as palavras jamais diriam. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evitar isso, ele respondeu firme. Helena percebeu o que havia nas entrelinhas e seu coração apertou como nunca. Eu queria meus filhos aqui, ela murmurou. Júlia se aproximou. Quer tentar ligar de novo? Eles não vão atender. A gente tenta assim mesmo. A enfermeira pegou o celular dela e discou para Carlos. Chamou. Nada. Márcia. Chamou. Clique. Desligou. Helena virou o rosto, chorando silenciosamente. Nem para saber se eu tô viva. Ninguém quer saber. A enfermeira a abraçou de lado, sem encostar no ombro. Você tem a gente aqui, e Deus também. Helena fechou os olhos e murmurou. Deus, me ajuda, eu tenho medo. Dr. Renato chamou a equipe. Precisamos monitorar a cavidade a cada 30 minutos. Qualquer alteração, me avisem imediatamente. A dor voltou com força. Helena arfou, segurou o lençol. Sangue correu mais rápido, a febre subiu e a sensação interna mudou outra vez, como se algo estivesse prestes a se desprender completamente. Júlia arregalou os olhos. Doutor, tá se mexendo de novo. Eu vi. Helena apertou o terço com força e murmurou. Senhor, não me deixe agora. A equipe intensificou a observação. O clima ficou ainda mais tenso. Era impossível prever o que aconteceria nas próximas horas, e a sensação no ombro dela era indescritível. Se você acredita que traumas antigos podem voltar anos depois, comente a palavra cicatriz. A noite caiu antes que Dona Helena percebesse. As horas no hospital pareciam mais longas que as de um dia comum. Cada minuto era marcado por um novo pico de dor. Um novo aumento na pressão do ombro, uma nova onda de febre que fazia seus olhos arderem e a respiração falhar. A sensação era de que seu corpo estava travando uma guerra silenciosa, e ela era o campo de batalha. Júlia tentou animá-la, trazendo água fresca e ajeitando o travesseiro. Toma devagar, Helena. A febre ainda está alta. Eu tô tão cansada, murmurou a idosa, apoiando a cabeça. Do outro lado da ala, via-se uma família inteira reunida em torno de um paciente. Risos, abraços, conversas baixas. Helena desviou o olhar, engolindo o choro. O ombro pulsou com força. Ela apertou o lençol. Ai, de novo, tá piorando. Júlia correu até ela.
Respira, respira. Tô com você. A porta abriu. Dr. Renato entrou com nova expressão, a de quem carregava uma notícia importante e precisava ser cuidadoso com ela. Helena, disse ele aproximando-se, precisamos conversar. Ela respirou fundo. É sobre o exame? Também. Mas, antes, sua filha Márcia me ligou. Helena arregalou os olhos. Ligou? Ligou. Ela disse que recebeu minha mensagem e que está vindo. O coração de Helena bateu tão rápido que ela quase sentiu o monitor confirmar cada batida. Ela está vindo? De verdade? Sim. Ela deve chegar a qualquer momento. Helena colocou a mão no peito, emocionada. Eu achei que ela não vinha mais. Júlia sorriu. Às vezes, Deus toca o coração das pessoas na hora certa. Helena segurou o terço e murmurou uma oração de agradecimento, mas a dor no ombro voltou de forma brutal. Ah, Deus, isso está ardendo demais. O médico se aproximou. Ela está entrando em outra fase, disse ele à enfermeira. Pega o monitor portátil. Helena ouviu e sentiu um medo profundo. Outra fase? A cavidade se movimentou de novo. Isso pode significar expulsão iminente ou complicações. A palavra complicações ecoou como um sino dentro dela. As luzes do corredor tremeluziram quando a porta abriu novamente. Era Márcia. A filha entrou devagar, com a bolsa pendurada no ombro, o rosto cansado, os olhos vermelhos. Mas não era cansaço físico, era peso emocional. Mãe, disse ela com a voz trêmula. Mãe, sou eu. Helena começou a chorar no mesmo instante. Minha filha, você veio, você veio. Márcia se aproximou com cuidado, sem saber como reagir à visão do ombro deformado, do rosto febril, da respiração curta da mãe. Eu devia ter vindo antes, disse ela, segurando a mão de Helena. O importante é que está aqui agora. Helena murmurou, lutando contra a dor. Me perdoa, mãe. Eu nunca deixei de te perdoar. As lágrimas das duas se misturaram, mas a emoção foi interrompida por outra onda de dor, tão intensa que Helena arqueou o corpo. Ai, doutor, tá mexendo de novo. Márcia assustou-se. O que está acontecendo com ela? Dr. Renato manteve o foco. O corpo dela está tentando expulsar uma estrutura muito antiga. Isso está causando muita pressão. Estamos monitorando. Márcia chorou. Mãe, eu não sabia que era tão grave. Helena respirava com dificuldade. Ninguém sabia, minha filha, nem eu. O monitor acelerou. A febre oscilou. O suor escorria pelo rosto dela. E então, a porta abriu de novo. Era Carlos. Sim, ele veio. Helena arregalou os olhos, surpresa. Carlos! Ele ficou parado na porta, como se não soubesse se podia se aproximar. Mãe, disse ele com a voz baixa, eu vim. O corpo dela relaxou um pouco, apesar da dor. Meu filho, vocês vieram. Meus 2 filhos. Carlos se aproximou lentamente. Me desculpa, mãe. Eu devia ter vindo ontem, devia ter te escutado. Eu sempre te esperei, meu filho. Os 3 ficaram juntos pela primeira vez em muitos anos. Uma família quebrada, tentando se juntar em meio ao caos. Mas a inflamação pulsou com violência debaixo da pele. Helena gritou. Márcia recuou, assustada. Carlos chamou pelo médico. Júlia correu. Dr. Renato aproximou-se novamente. A pressão aumentou demais. O corpo está prestes a reagir mais forte. Carlos arregalou. Os olhos. Doutor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo dela está chegando ao limite. Helena apertou a mão da filha. Fica comigo, por favor. Eu tô aqui, mãe. Márcia chorava. Não vou sair daqui. O terço balançava na mão de Helena enquanto ela tentava manter a consciência. Deus, eu preciso que o Senhor segure minha mão agora. O calor no ombro ficou tão intenso
que parecia irradiar pelo quarto inteiro. Márcia olhou para o médico desesperada. Ela vai morrer? Eu estou fazendo tudo o que posso para evitar isso, respondeu ele. A inflamação se deslocou novamente. Um movimento interno brusco, violento. A expressão de Dr. Renato mudou de imediato. Júlia parou no lugar. Carlos e Márcia prenderam a respiração. Algo estava prestes a acontecer. Se você acredita que nenhuma mãe merece passar por isso sozinha, comente: nenhuma mãe. A noite caiu com uma escuridão quase simbólica, como se lá fora o céu refletisse exatamente o caos que acontecia dentro do corpo de Dona Helena. O hospital, iluminado por luzes brancas e frias, parecia mais silencioso do que o normal. Até os passos dos enfermeiros pareciam andar devagar, como se o mundo inteiro estivesse esperando alguma coisa. Helena respirava com enorme dificuldade. A febre continuava alta. O suor escorria pelo rosto. O ombro estava tão inchado, tão distendido, que parecia prestes a romper a própria pele. A coloração agora misturava vermelho profundo, púrpura e uma tonalidade acinzentada que preocupava toda a equipe. A enfermeira Júlia permanecia ao lado dela, quase sem piscar. Respira, Helena. Eu tô segurando tua mão. Não solto, tá? Eu tô tentando, filha, mas essa dor tá me comendo por dentro. Dr. Renato entrou rapidamente, trazendo novos relatórios. Precisamos aumentar a observação. A cavidade interna está ampliando mais do que o esperado. Carlos se aproximou da mãe e segurou sua outra mão. Mãe, eu tô aqui. Eu prometo que não vou sair. Helena abriu os olhos, cansados, marejados. E filho, eu esperei tanto esse momento. Márcia também estava presente, apoiando a mãe de um lado. Mãe, olha para mim, disse ela, enxugando o rosto de Helena. Eu tô aqui, me desculpa, por tudo. Helena tentou sorrir. Vocês são tudo que eu tenho. Outro pulso interno explodiu dentro da inflamação. Ela gritou. As máquinas apitaram ao mesmo tempo. Dr. Renato aproximou-se num movimento rápido. A pressão aumentou de novo. Isso é perigoso. Carlos olhou assustado. O que está acontecendo dentro dela? O corpo dela está lutando com todas as forças para expulsar algo muito antigo, disse o médico. Algo que ficou preso por décadas. O processo é extremamente doloroso. Helena respirava com dificuldade, sentindo o ar rasgar a garganta. Deus, por favor, me ajuda. Eu tô com tanto medo. Márcia segurou o rosto da mãe, chorando. Mãe, não fala assim, você vai ficar bem. Eu tô aqui, mas tá difícil. Júlia ajeitou os equipamentos. Doutor, o batimento tá acelerando demais. Vamos estabilizar os sinais, ele respondeu. Mas Helena já não conseguia ouvir tudo com clareza. Era como se os sons do hospital estivessem distantes, abafados, submersos em água. A dor tomava tudo. O ombro parecia pulsar como um coração fora do lugar. Ela fechou os olhos e então veio uma memória. Ela jovem, carregando Carlos no colo. Ela abraçando Márcia depois de um pesadelo. Ela limpando lágrimas escondidas na cozinha para que os filhos não vissem seu sofrimento. Ela segurando o lar inteiro sozinha, enquanto todos dormiam. As memórias vinham como flashes, e junto delas, um medo profundo de partir, sem que eles soubessem tudo o que ela sempre sentiu. Helena abriu os olhos com esforço. Meus filhos, estamos aqui, mãe, disseram os dois ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, lutando contra a dor. Eu sempre amei vocês, mesmo quando vocês não olhavam para mim. Carlos abaixou a cabeça, tomado pela culpa. Eu fui um idiota, mãe. Eu devia ter feito mais. Eu também, disse Márcia. Eu devia ter sido presente. Helena tocou o rosto da filha com a ponta dos dedos, tremendo.
O passado a gente não conserta, mas o hoje a gente escolhe. De repente, a inflamação tremeu de forma tão brusca que a cama vibrou levemente. Júlia deu 2 passos para trás, assustada. Doutor, isso se mexeu de novo. Eu estou vendo, disse ele tenso. Carlos recuou, aterrorizado. O que é isso, doutor? É o corpo dela entrando no limite da expulsão. Márcia colocou a mão na boca, em choque. Deus, tenha misericórdia. Helena sentia como se estivesse queimando viva por dentro. Doutor, eu tô indo. Doutor Renato se aproximou mais. Não, Helena. Fica comigo. Olha para mim. Ela tentou, mas seus olhos ficavam indo e voltando, como se piscassem para um outro lado. O monitor acelerou ainda mais. A respiração dela falhou. Júlia colocou a mão na testa dela. Ela tá muito quente. A febre atingiu o limite, disse o médico. Precisamos resfriar imediatamente. A equipe correu para buscar materiais. Carlos e Márcia ficaram parados, tremendo, sem entender quanto daquilo poderia piorar. Helena apertou o terço. Deus, se o Senhor quiser me levar, leva, mas se tiver um propósito, me deixa ficar mais um pouco. A inflamação pulsou como se tivesse vida própria. Márcia gritou. Carlos tentou ajudar. O quarto inteiro encheu-se de tensão. O médico levantou as mãos, sem tocar a área, apenas observando. Está acontecendo de novo. O que, doutor? Carlos perguntou. Uma movimentação interna que eu não consigo explicar ainda. Isso está prestes a chegar no ápice. Helena fechou os olhos. A respiração ficou rápida, curta. O suor escorreu pelo queixo. O monitor apitou mais alto. A noite era densa. A dor era insuportável. O corpo dela estava à beira do limite. E ninguém no hospital conseguia prever o que aconteceria dali em diante. Se você está acompanhando cada segundo com o coração apertado, comente. Estou aqui. A madrugada estava avançando quando o estado de Dona Helena deu outra guinada perigosa. O corredor do hospital, antes silencioso, agora parecia respirar tensão. Enfermeiros andando rápido, olhares preocupados, equipamentos sendo ajustados às pressas. Era como se o prédio inteiro soubesse que algo estava acontecendo naquele quarto. Algo que ninguém queria ver, mas que todos precisavam enfrentar. Helena estava deitada, quase sem forças. A respiração curta, quente, irregular. O suor cobria seu rosto como uma película brilhante. A febre seguia alta, apesar de todos os esforços da equipe. Mas o pior estava no ombro. O inchaço tomava quase metade da região superior do corpo. A pele esticada parecia fina como papel. A coloração variava entre tons de vermelho intenso, roxo e um amarelo estranho, como se o corpo estivesse cedendo. Cada pulsação parecia um soco vindo de dentro. Cada movimento interno parecia um empurrão, uma pressão insuportável. Carlos estava ao lado dela, segurando sua mão com força. Mãe, por favor, fica comigo. Eu tô tentando. Helena, murmurou quase sussurrando. Mas tá doendo tanto. Márcia estava do outro lado, chorando baixinho. Eu devia ter estado sempre com você, mãe. Não só agora. Meu amor. Helena respondeu com dificuldade. Eu nunca parei de te esperar. De repente, uma onda de dor tomou conta do corpo dela. Ela arqueou a cabeça para trás. Gritou de forma involuntária. O monitor acelerou tão rápido que Júlia correu até ele. Doutor, o batimento disparou. Doutor Renato entrou imediatamente, analisando tudo com um olhar afiado. Ele respirava rápido, não por cansaço, mas por apreensão. Helena, olha para mim, disse ele. Ela tentou, mas os olhos piscavam descontroladamente. Tá muito forte. Doutor,
O médico avaliava a inflamação sem tocar diretamente. A cavidade interna está no limite. O corpo dela está tentando expulsar algo muito maior do que imaginávamos. Carlos passou a mão pelo rosto desesperado. Mas o que é isso, meu Deus? É consequência de uma lesão antiga, explicou o médico. Algo que ficou preso, isolado, e que agora está sendo empurrado para fora de uma vez só. Márcia soluçava. Isso vai matar ela? O médico não respondeu de imediato. Helena, com a voz quase sem força, chamou. Doutor, diga, Helena, eu tô indo embora? Aquilo perfurou o coração de todos no quarto. Dr. Renato segurou a mão dela. Firme, humano, presente. Não pensa assim agora. Você tá lutando. Seu corpo tá lutando. Eu tô aqui. A equipe tá aqui. E seus filhos estão aqui do seu lado. Isso é muita força. Junta. Ela sorriu fraco. Eu só quero mais um dia. A inflamação pulsou de novo. Dessa vez tão forte que a pele vibrou. Márcia deu um passo para trás assustada. Meu Deus! Carlos ficou branco. Isso não pode ser normal. Júlia aproximou-se, tremendo. Doutor, isso está se movendo como nunca vi. O médico respirou fundo. A expulsão está próxima. Pode ser agora. Pode ser daqui a pouco. O corpo dela está no estágio final desse processo. Helena fechou os olhos, sentindo a dor que subia pela clavícula. Deus, fica comigo. Só isso. Fica comigo. As máquinas começaram a tocar alarmes alternados. Temperatura instável, pressão oscilando, batimento acelerado, saturação caindo levemente. Era o caos perfeito, o ápice da luta, o momento mais crítico de toda a jornada. Carlos segurava a mão da mãe como se pudesse impedir o mundo de desabar. Mãe, eu te amo. Me desculpa por não ter sido um filho presente. Eu também, mãe, disse Márcia. Eu devia ter ficado mais perto. Helena sorriu com os lábios trêmulos. Eu sempre soube que vocês me amavam, mesmo quando se afastavam. A inflamação pulsou violentamente. Helena puxou o ar com força, arfou, soltou um gemido de dor. O monitor disparou mais uma sequência rápida de apitos. Dr. Renato ergueu a mão. Todos atentos. A cavidade está reagindo. Júlia correu ao lado dele. Carlos e Márcia recuaram apenas um passo, mas sem soltar a mão da mãe. Doutor, o que está acontecendo? Carlos perguntou desesperado. O corpo dela chegou ao ápice do processo, explicou o médico. Isso é o limite, o ponto máximo antes da estabilização ou complicação. Helena respirava por pequenos golpes de ar. Eu tô lutando. Continua, Helena. Continua, disse o médico. A senhora chegou até aqui. Só não desiste agora. Ela segurou o terço com tanta força que seus dedos tremeram. Márcia caiu de joelhos ao lado da cama. Deus, por favor, não leva minha mãe agora. Não agora. A inflamação pulsou de novo, a maior de todas. Um som estranho. Veio de dentro da cavidade. A pele esticada vibrou. O calor aumentou. Júlia encarou o médico com olhos arregalados. Doutor, eu sei. Helena abriu os olhos completamente e pela primeira vez naquela noite eles estavam claros, focados. Me segurem, ela murmurou. E então, tudo ficou mais quente, mais rápido, mais intenso. O corpo dela estava prestes a fazer algo decisivo, algo inevitável, algo que mudaria tudo no capítulo seguinte. Se você acredita que Deus sustenta quem está no limite, comente, Deus me sustenta. O quarto inteiro parecia vibrar. A luz branca refletia no suor acumulado na testa de Dona Helena, deixando seu rosto ainda mais pálido. O ombro inchado pulsava como se tivesse vida própria, e a dor vinha em ondas que pareciam espadas invisíveis atravessando seu corpo. Carlos segurava sua mão com força. Márcia chorava baixinho.
A enfermeira Júlia não tirava os olhos dos monitores. Dr. Renato, sério, atento, pronto para qualquer decisão, observava cada pequeno movimento da inflamação. Era o clímax, era o limite, era a linha fina entre a vida e o fim. Helena respirava com dificuldade, mas estava consciente. Estava ali, presente, lutando. "Mãe, olha para mim", disse Márcia, a voz quebrada. "A senhora não vai embora, não vai." "Eu tô tentando, filha", Helena murmurou, quase sem força. A febre diminuía e aumentava em ciclos. Às vezes o corpo parecia desistir, mas segundos depois retomava a luta com uma intensidade ainda maior. A inflamação pulsou de novo. E Helena apertou a mão de Carlos com força surpreendente para alguém tão debilitada. "Deus, segura minha mão, não me deixa cair agora." O médico se aproximou, avaliando a área com cuidado. "Atenção", disse ele para a equipe. "O corpo dela está entrando na fase final da expulsão. Isso pode acontecer a qualquer momento." Carlos, apavorado, perguntou: "E se der errado?" "Se der errado", o médico disse com sinceridade, "o corpo dela pode entrar em colapso." Márcia chorou mais forte. "Não, não! Ah, minha mãe não! Não agora!" Helena abriu os olhos cansados, mas intensos. "Filha, olha para mim." Márcia segurou seu rosto. "Tô aqui, mãe. Tô aqui. Eu esperei tanto, tanto, para ter vocês assim, do meu lado." As lágrimas da filha caíam sobre o lençol. "Perdão, mãe. Perdão." Helena passou a ponta dos dedos no braço de Carlos. "E você, meu filho?" Ele abaixou a cabeça, quebrado. "Me desculpa por ter sido ausente, por não ter te dado valor." "Tá tudo bem, meu amor. O amor de mãe não guarda rancor." O ombro pulsou novamente, a maior pulsação até então. Helena arfou, a enfermeira deu um passo para trás. O monitor acelerou, o calor aumentou. "Doutor!" gritou Júlia. "Está acontecendo!" Dr. Renato se aproximou sem hesitar. "Helena, respira comigo, olha para mim." Ela tentou e conseguiu. "Vai doer, doutor?" Ela perguntou fraca. "Já está doendo, Helena", respondeu ele. "Mas você chegou até aqui, agora confia no seu corpo, ele sabe o que fazer." Ela engoliu seco. "Deus, se for minha hora, me leva em paz, mas se não for, deixa eu ficar com meus filhos." O médico ergueu a mão para a equipe, avisando que estavam entrando num momento decisivo. A inflamação tremeu. A pele ficou ainda mais esticada. Uma onda interna se moveu de baixo para cima, como se algo estivesse emergindo. Helena apertou os olhos e soltou um grito abafado. "Meu Deus, me ajuda!" E então, num único movimento interno, profundo, intenso, a pressão diminuiu. Como um balão que finalmente libera o ar, a dor diminuiu de forma abrupta. A febre começou a baixar. A pele perdeu parte da tensão. A pulsação interna cessou. A equipe ficou imóvel. "Doutor", Júlia sussurrou, "está diminuindo." Helena relaxou lentamente, como alguém que desce de uma luta terrível e finalmente encontra chão. Ela respirou fundo, pela primeira vez em dias, sem gemer de dor. Carlos arregalou os olhos. "O que aconteceu?" Márcia segurou a mão da mãe, sem acreditar. "Mãe! Mãe! Tá melhorando!" Dr. Renato sorriu pela primeira vez desde o início da internação. "O corpo dela expulsou a pressão interna", explicou. "Não totalmente, mas o suficiente para estabilizar." "Então, ela vai viver?" perguntou Carlos com as mãos trêmulas. O médico respirou fundo, emocionado. "Eu acredito que sim." Helena abriu os olhos devagar. "Eu tô viva?" Márcia segurou o rosto dela. "Tá, mãe, tá sim." Carlos chorou, segurando a mão da mãe. "Obrigado, Deus, obrigado." Helena moveu a cabeça suavemente, vencida, cansada, mas consciente. "Deus,
Obrigada por não soltar minha mão. Dr. Renato sorriu. Dona Helena, a senhora venceu o pior. Agora é descanso, cuidado e acompanhamento. Mas a parte crítica passou. A enfermeira enxugou discretamente as lágrimas. A senhora é muito forte. Helena olhou para os dois filhos, emocionada, e disse: se essa dor serviu para trazer vocês de volta, então valeu cada segundo. Carlos abraçou a mãe com cuidado. Márcia também. Uma família quebrada, finalmente reconstruída. Do lado de fora, a tempestade, que havia começado, se transformou numa garoa suave, como se até o céu tivesse decidido respirar em paz depois da batalha. A última frase que Helena disse naquela madrugada foi um sussurro, mas tão forte que marcou todos os presentes. Obrigada, meu Deus, pela minha segunda chance. Se essa história tocou o seu coração, comente apenas uma palavra: vida. E me conta, qual cidade e estado está te assistindo agora? Se quiser mais histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com alguém que precisa sentir esperança hoje.